Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Aleluia. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, ou à sua frente, ou atrás de você, e diga assim para ela: você tem um pai. Aleluia. E o desejo do nosso coração é que você possa compreender essa verdade da maneira mais profunda, a qual o Espírito do Senhor venha nos revelar nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Queridos, o texto o qual nos propomos a refletir nessa noite, ele é por demais conhecido. E nós o conhecemos como a parábola do filho pródigo. E é interessante que quando nós olhamos para esse trecho das Escrituras, é muito natural que nós nos inclinemos a refletir sobre o filho pródigo. Alguns até mesmo chegam a declarar que o texto em si, ele fala ou está mais atrelado ao filho mais velho. Mas nessa noite, eu queria convidar você a, juntamente comigo, estarmos voltando os nossos olhos para a figura do pai dessa parábola. E eu tenho plena certeza, convicção no meu espírito de que o Senhor ele vai trazer uma iluminação à nossa mente e nós vamos entender aquilo que a sua palavra nos quer comunicar e iremos responder aquilo que ele há de falar ao nosso coração. A palavra de Deus, ela sempre fala conosco. E eu tenho certeza de que você já foi abençoado quando ministrado em algum outro momento por essa palavra, ensinamentos acerca do filho pródigo ou ensinamentos acerca do filho mais velho. Mas nessa noite o Senhor quer falar ao seu coração, ao meu coração, acerca da figura do pai. Hoje é um dia propício para isso, amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. A partir do verso de número 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus continuou: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, pão em abundância, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar e vou voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer a festa com os meus amigos. Mas quando vejo esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você pode dizer glória a Deus? Você pode levantar um aplauso ao Senhor pela sua palavra? Aleluia! Tu és bendito, Senhor. Aleluia! Amados, a palavra do Senhor nos declara que um certo homem tinha 2 filhos. Diga comigo, 2 filhos. Aleluia! A palavra filhos aqui, ela compreende muitos sentidos e em cada um deles nós podemos trazer sobre nós ensinamentos preciosos, ensinamentos valiosos, os quais nós poderíamos passar o restante da noite aqui a meditar simplesmente sobre cada um deles. Nós iremos apenas aqui comunicar pelo menos 2, e desses 2 nós não adentraremos na sua profundidade, mas eu queria trazer para você essa iluminação ao seu entendimento acerca do que a palavra de Deus declara quando diz que esse homem ele tinha filhos. Então a primeira ideia é no seu sentido amplo. No seu sentido amplo, quando a palavra diz um certo homem tinha filhos, a ideia aqui é um grau de parentesco. Mas não simplesmente um grau de parentesco, mas um grau de parentesco que ele se estende para uma descendência e para uma posteridade. Ou seja, quando a palavra diz que esse homem ele tinha filhos, o Senhor está falando de uma geração sendo estabelecida. É de algo que começa naquele homem, mas que vai se perpetuando nos anos a fim. E no sentido figurado, filhos aqui deve ser entendido como aquele que é objeto de amor, aquele que é objeto de cuidado. Agora note, quando nós pensamos no filho, aquele que se estende por uma geração, aquele que se estabelece em uma descendência, nós precisamos entender que o amor ele acompanha essa realidade. Portanto, o que a palavra de Deus nos faz entender é que o amor desse pai, o cuidado desse pai para com esse filho, ele se perpetua, ele se estabelece, ele se estende. Ou seja, nós entendemos que trata-se de um amor contínuo, trata-se de um amor duradouro, trata-se de um amor que ele não pode ser interrompido, que ele não pode ser acabado. E entender esse amor, ele é primordial, porque quando nós o entendemos assim como ele é, nós então vamos perceber o desenrolar de toda essa parábola. Porque, queridos, note o que a palavra de Deus, ela vai declarar para nós. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus, ele é um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Ele é um amor que ele não está atrelado a condições. E isso é muito bem compreendido nesta parábola. Porque nós temos um filho que desonra o seu pai. Nós temos um filho que ele desperdiça toda a sua herança. Nós temos um filho que ele joga o nome do seu pai na lata do lixo. Um filho que ele não honra, um filho que despreza o seu pai. Mas a palavra diz, o amor do seu pai por ele era contínuo. O amor do seu pai por ele era duradouro. Assim é o amor de Deus por você, diga amém. Assim é o amor de Deus por mim. Assim é o amor de Deus por nós. E é interessante que às vezes, por viver em pecado, por viver uma vida desenfreada, por viver uma vida dissoluta, somos ludibriados pelo entendimento de que o amor de Deus por nós cessa. Sabe, em alguns momentos da nossa vida é muito provável que você tenha se deparado com um pensamento assim: eu sou indigno do amor de Deus.
E isso não deixa de ser uma verdade. Mas é preciso compreender que, ainda que seja uma verdade, Ele continua a nos amar. E Ele continua a nos amar porque Ele é amor. E o amor de Deus, Ele não está condicionado àquilo que eu faço ou àquilo que eu deixo de fazer, amém? Porque Deus simplesmente ama. Então, não há bondade, alguém já disse, que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Mas também não há pecado que eu venha cometer para fazer com que Deus me ame menos. Deus simplesmente me ama, porque Deus é amor, porque o seu amor ele é incondicional, o seu amor ele é contínuo, o seu amor ele é duradouro. É isso que a palavra de Deus nos faz entender. Agora entenda, o amor de Deus por nós, Ele não nos priva de receber as consequências das nossas escolhas. Eu queria que você pudesse notar isso. A palavra de Deus diz para nós que esse filho, ele escolheu viver longe do seu pai. E vivendo longe do seu pai, ele vive uma vida, a qual algumas versões vão declarar uma vida dissoluta, uma vida desenfreada. Ele amava o pecado e ele se relacionava com o pecado. A Bíblia diz, ele desperdiça a sua herança. A Bíblia diz, ele passa fome. A Bíblia diz, ele passa necessidades. A Bíblia diz, ele vive num estado de escravidão. A Bíblia diz, ele vive em condições humilhantes. Mas a Bíblia diz que Deus o amava, amém? Mesmo o amando, o Senhor não lhe privou das consequências das suas escolhas. E deixa eu dizer algo para você, nisso consiste o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não é aquele que passa a mão sobre a nossa cabeça. Mas o verdadeiro amor, ele é aquele que verdadeiramente ele permite que a gente possa andar no rumo das nossas escolhas. Ele continuava a ser amado. Nada diminuiu o amor do Pai para com ele. Mesmo tendo ele desperdiçado a sua herança, mesmo tendo ele desonrado o nome do seu pai, o seu pai continuava a amá-lo. Você consegue compreender essa verdade? Queridos, assim somos nós. Muitas vezes nós desonramos o Senhor, nós desonramos o seu nome, muitas vezes nós desperdiçamos a herança que foi conquistada por nós lá na cruz do Calvário, pelo sangue precioso. A palavra diz, olha, não foi por ouro, não foi por prata, mas foi por um sangue precioso. E muitas vezes nós desperdiçamos aquilo que Ele conquistou em nosso favor. Mas sabe, a boa nova dessa noite é, Ele continua a nos amar, amém? Mas aqui consiste talvez um grande problema das nossas vidas. É porque muitas vezes nós queremos simplesmente viver desse amor. Agora note, Deus nos ama, mas mesmo nos amando, Ele permite que nós possamos colher o fruto das nossas escolhas. E sabe o que é interessante, queridos, é que ainda que nós sejamos amados por Ele, e você é amado por Ele, você é amada por Ele, diga, eu sou amado, eu sou amada por meu Pai. Mas para você ter uma vida abundante, parece uma heresia o que eu vou dizer, mas não é. O amor de Deus não lhe é suficiente. E nós achamos que sim. E onde consiste essa verdade que eu quero declarar para você? Para você ter uma vida abundante, você precisa permanecer na presença do Pai. Queridos, a palavra diz para nós que o filho pródigo, ele cai em si. E ele diz, olha, na presença do meu Pai, até os trabalhadores têm abundância. O que ele está dizendo, olha, eu tenho o seu amor, eu sou amado, mas eu vivo numa condição de fome, eu vivo numa condição de miséria, eu vivo numa condição de escassez, eu vivo numa condição de humilhação, eu vivo numa condição de muitas necessidades, mesmo sendo amado, porque ainda que Ele nos ame, a abundância da vida está na sua presença.
É preciso estar na sua presença. E a palavra diz no verso 17: ele então cai em si. Amados, é preciso cair em si. E é preciso notar, sim, somos amados, mas nós precisamos ir além. E nós precisamos permanecer na sua presença. Aleluia. Sabe, queridos, o que nós aprendemos aqui é que nós queremos ser abundantes sem necessariamente ser presentes. Nós queremos desfrutar da vida abundante que Cristo conquistou em nosso favor na cruz, mas nós não queremos estar na presença. Entenda, Ele sempre irá te amar, mas uma vida abundante só é possível quando estamos na sua presença. Com isso eu posso lhe declarar que o Pai te ama e isso é inquestionável. Nós somos amados por Ele, mas vida abundante somente na sua presença. É preciso estar em sua presença para que nós possamos desfrutar das benécias do seu amor, dos benefícios do seu amor. E é então que o filho ele cai em si. E ele está dizendo: olha, eu sou filho, mas até aqueles que são trabalhadores, na presença do meu pai, eles têm abundância. E a Bíblia diz, queridos, ele cai em si. Aleluia. Amados, o seu amor nós já o temos, mesmo que estejamos distantes, mas é preciso vir à presença. E quando a Bíblia diz que o filho pródigo, ele cai em si, a Bíblia está declarando para nós que ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu estado. E então a Bíblia diz que ele se arrepende. E a Bíblia diz que ele então se levanta e ele vai em direção ao Pai. Ele é amado, mas ele vai em busca de algo mais. E a Bíblia diz assim para nós, que quando ele ainda estava distante, o seu pai o viu de longe. Queridos, essa é uma expressão fascinante. Porque olha, no original essa expressão viu, ela significa ele foi suprido e ele recebeu tudo que ele precisava. Queridos, isso é por demais um amor extravagante. Quando o seu pai o vê vindo ao seu encontro, a Bíblia diz, naquele momento, naquele ato, ele é suprido e ele recebe tudo o que ele precisava, ele torna-se completo diante do Pai. Então, na medida em que seu filho, reconhecendo seu pecado, se arrependendo, tomando a decisão de voltar à presença do seu pai, ele já foi suprido com um amor que é contínuo, com um amor que é duradouro, com um amor que é incomparável. Ah, queridos, com um amor que não se pode cessar. Mas não para por aí, diz o texto que o pai se moveu. Há uma versão que diz o pai se moveu. Nós lemos numa versão que diz que o pai corre ao seu encontro e ele faz isso com uma íntima compaixão. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que quando ele cai em si, que quando ele reconhece o seu pecado, que quando dele ele se arrepende, que então ele se levanta e diz: voltarei à casa. Quando ele diz voltarei à casa, ele está dizendo voltarei à presença. A palavra de Deus diz que naquele exato momento ele é recebido, naquele exato momento ele é suprido, e o Pai então se move na sua direção. O pai então ele vai ao seu encontro, o pai o vê, o pai vai até o seu encontro. A Bíblia diz que ele o abraça, que ele o beija. Não há indiferença, não há hostilidade, mas somente amor. Mas não somente amor, mas agora também há as benécias do seu amor. Porque note que quando ele diz eu vou voltar à casa do meu pai, ele está dizendo pelo menos como um dos trabalhadores, isso me é suficiente. Mas o pai está lhe declarando: você é meu filho, você nunca deixou de ser meu filho, eu sempre lhe amei. Na verdade eu lhe esperava, eu esperava que você voltasse.
Porque ainda que eu o ame, é na minha presença que você tem vida abundante. É na minha presença que você tem uma vida gloriosa. É na minha presença que você tem uma vida plenamente satisfeita. Aleluia. Então não há indiferença, não há hostilidade, mas há amor, há aceitação, há restauração, há perdão. O amor do Pai por nós é em sua natureza um amor salvador. Sabe, queridos, Ele é desejoso por ver pecadores se arrependendo. E Ele alegra-se então com o retorno do seu Filho. Então note o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós. Na presença do Pai, há alegria. Na presença do Pai, há festa. Na presença do Pai, há regozijo. Na presença do Pai, a Bíblia diz, há danças. Na presença do Pai, há celebrações. Na presença do Pai, sabe, há uma paz interior que não pode ser compreendida. Então ele volta à presença do Pai, e a palavra de Deus vai dizer para nós que quando ele reconhece o seu pecado, se arrepende, ele volta querendo ser aceito apenas como um empregado. A Bíblia diz, o Pai diz, vamos fazer uma festa, vamos celebrar a sua vida. O que o Senhor estava declarando através dessa palavra é: Ele está voltando à minha presença. Aleluia. Sabe, querido, que nós aprendemos aqui que a fome, a escassez, a necessidade, as humilhações não é consequência da falta do amor de Deus, mas é consequência da falta da presença. Nós precisamos entender essa realidade. Somente na presença nós seremos abundantes. Sabe o que é que a palavra está dizendo para nós aqui? Que além de ser amados, quando nós estamos na presença, nós temos a melhor roupa. Quando nós estamos na presença, nós temos a sandália nos pés. Quando nós estamos na presença, nós temos o anel na mão. Quando nós estamos na presença, querido, o Pai manda matar o melhor novilho, o novilho cevado, aquele que é preparado para ocasiões especiais. É isso que a palavra de Deus está declarando para nós. Agora perceba que por um momento a palavra declara que o filho mais velho, então, agora ele rouba a cena. Ele está no campo, ele está trabalhando, ele é empenhado, e quando ele volta, ele escuta um grande barulho, ele escuta a música, ele escuta as danças, ele se depara com uma grande alegria, ele se depara com um grande regozijo ali naquele lugar, e a Bíblia diz assim, né, que ele pergunta o que é que estava acontecendo. E note que esse filho aqui, ele é um padrão de excelência. Ele é alguém que servia com integridade. Ele é alguém que era leal. Ele é alguém que, diz a palavra do Senhor, guardava os mandamentos. Quando ele declara assim, olha, esse teu filho desperdiçou tudo, perdeu todas as coisas, desonrou o teu nome, mas eu não, eu sempre estive ao seu lado, eu sempre estive com você, eu sempre fiz aquilo que você esperava que fosse feito. Ele está declarando a verdade, porque era exatamente isso que ele era. Ele tinha um padrão de excelência. Ele, para fazer um padrão de excelência, então olha, ele servia com integridade, ele queria ser justificado pelo seu trabalho. Você compreende isso? Queridos, nós vamos aprender algo aqui extraordinário. A palavra de Deus vai dizer para nós, ele não aceita que pelo filho ele é
que o filho irresponsável coloca tudo a perder e ele deu uma festa. Ele queria ser justificado pelas suas obras. Você já parou para notar que muitas vezes essa é uma realidade das nossas vidas? Nós queremos ser justificados pelas nossas obras. Sabe o que é que a palavra de Deus está nos ensinando? A palavra de Deus está dizendo para nós: as nossas obras não nos justificam. Amados, o Pai declara: o que justifica é a minha presença. É preciso estar na minha presença. Não são as obras, não são os serviços, mas unicamente a minha presença. Ele declarou assim: olha, teu irmão estava distante, teu irmão estava morto, mas ele voltou à minha presença, ele reviveu, agora ele está vivo. O que a palavra está dizendo é: ele foi justificado, agora ele está vivo. Por isso ele diz: é justo que nos alegremos, é justo que nos regozijemos, é justo que façamos uma grande festa. Amém? Então o que é que nós aprendemos com o Pai? Primeiro, somos filhos. Se você é filho, você é amado. Se você é filha, você é amada. E esse amor é duradouro. Esse amor é contínuo. Absolutamente nada apagará o amor do Pai por você. Mas sabe, queridos, entendendo que esse amor não é medido pelo que fazemos ou deixamos de fazer, simplesmente somos amados, é um amor incondicional. No entanto, é possível ser amado e ter uma vida miserável. Você que esteve conosco na sexta-feira, nessa ação que fizemos, são filhos e filhas de Deus, amados em condição miserável. Porque é possível ser amado e ser miserável, porque o seu amor é incondicional. Diga comigo, diga: o amor de Deus é incondicional, mas uma vida abundante não. Deus te ama, mas vida abundante somente na sua presença. E não há como negociar uma realidade como essa, diz a palavra de Deus. A vida abundante, ela é condicional. A vida abundante, ela está condicionada à presença do Pai. Então, querido, olha, mesmo nos amando, entenda isso: se você sair da presença, o Pai não vai lhe privar de passar fome. O Pai não vai lhe privar de passar necessidades. O Pai não vai lhe privar de passar humilhações. Às vezes é de doer na alma, mas você vai querer se alimentar com as comidas dos porcos, e o Pai não vai privar você disso. Porque vida abundante somente na sua presença. Mas quando reconhecemos a nossa vida errante, quando nos arrependemos e quando decidimos voltar à presença do Pai, queridos, olha o que a palavra de Deus diz: Ele se moverá na nossa direção. Você nota que isso já aconteceu? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é.
Então Ele se move na direção daqueles que reconhecem, daqueles que se arrependem, daqueles que se levantam, daqueles que decidem e vão em busca de uma vida abundante. Aleluia! Sabe o que é que testifica uma vida abundante de acordo com esse texto? Uma vida abundante, ela é testificada pela festa. Uma vida abundante, ela é testificada pelo novilho. Ela é testificada pela melhor roupa, pelo anel, pelas sandálias que são adquiridas na presença do Pai. Preparem nova todas as coisas, assim diz o Pai. E o que é que nós aprendemos? Na presença do Pai, há verdadeira justiça. O filho mais velho achava que era justo pelo seu serviço. O filho mais velho achava que era justo por guardar os mandamentos. Então o Pai lhe declara, e também a nós: a justiça está na minha presença. É preciso estar na minha presença, e quando você está na minha presença, você é justificado. A presença do Pai nos traz vida, nos faz reviver, nele somos achados, amém? Então a palavra do Senhor, ela lhe convida e ela me convida nessa noite a vir à presença do Pai. O Senhor tem uma vida abundante para você, diga amém. Mas não há vida abundante fora da presença. Ainda que você seja amado e amada, somente na presença você terá uma vida abundante. Quantos desejam uma vida abundante nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o ministério